Há 3 anos atrás, eu publiquei esse vídeo aqui. Aliás, ele é o vídeo mais assistido aqui do canal, mais de 2 milhões de visualizações, onde eu falei sobre uma fala do Divaldo que previa 3 anos muito difíceis para a humanidade, principalmente o ano de 2025. Seria o ano de 2024, 2025 e 2026. Então nós estamos no ano de 2026 e nós vamos analisar essa fala do Divaldo, se tudo aquilo aconteceu e se de fato esse ano representa o último ano desse período tão difícil para a humanidade. Vamos entender por que esses 3 anos estão sendo tão difíceis nessa visão do nosso amado Divaldo Franco. Fala meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Bom pessoal, eu vou trazer aqui para vocês o que Divaldo disse. Não vou reproduzir o vídeo por conta de direitos autorais, mas eu transcrevi ele. A fala do Divaldo foi a seguinte, olha só. A estatística prevê que no ano de 2025, a maior incidência de óbitos será por depressão, sendo o suicídio a principal causa desses óbitos, pois somos vítimas de 3 fatores da nossa cultura: a ansiedade, o medo e a solidão. A ansiedade é um fenômeno natural. Eu me recordo de O Pequeno Príncipe. Se tu dizes que vens às 4, desde as 2 eu te espero. Trata-se de uma ansiedade saudável, mas se a minha ansiedade me leva ao tremor, à taquicardia, à sudorese gélida e se me conduz a uma certa inquietação, ela se torna patológica e nós somos pessoas ansiosas. Bom pessoal, o vídeo que traz essa fala do Divaldo termina aí, mas durante a palestra ele fala desses 3 anos, 24, 25 e 26, como o ápice desses problemas e nós vamos falar sobre isso agora. E se você gosta de assuntos relacionados ao espiritismo e à espiritualidade, eu queria te convidar a se inscrever aqui no canal, assistir até o final e marcar a opção todas no sininho das notificações para que o YouTube entregue todo o nosso conteúdo para você. E se você puder, seja membro do canal Espírita. É só clicar aqui embaixo em Seja Membro ou aderir. E sendo membro, você tem acesso ao nosso grupo do canal Espírita no WhatsApp, grupo exclusivo para os nossos membros. Gratidão, pessoal! Bom, pessoal, para entender, o que estamos vivendo agora, preste atenção nisso, porque esse ponto é essencial. Em 2024, os dados globais continuaram mostrando números muito elevados de suicídio, sempre associados à depressão, à ansiedade e ao sentimento de profunda solidão. Foram mais de 700 mil vidas perdidas nesse mundo material. Isso seguindo uma tendência que já vinha sendo observada nos últimos anos. No Brasil, pessoal, a situação também permaneceu delicada, com um aumento proporcional entre jovens e adultos, principalmente aqueles que se sentem desconectados emocionalmente da sociedade. Bom, quando a gente analisa isso pela ótica da doutrina espírita, Allan Kardec já ensinava em O Livro dos Espíritos que o afastamento das leis morais e espirituais gera um vazio difícil de preencher. A dor da alma é invisível, mas grita por dentro. Então, pessoal, nós vivemos uma época em que as pessoas têm tudo por fora, mas se sentem quebradas por dentro. Isso não surge por acaso, é reflexo direto de um mundo em transição, onde o velho ainda resiste e o novo está começando a nascer. E continua comigo porque a compreensão aprofunda muito mais daqui para frente no nosso vídeo. Bom, já em 2025, o ano que acabou de terminar, as projeções indicaram que os números se mantiveram altos,
com pequenas oscilações, mas ainda tendo a depressão e a ansiedade, além da solidão, como fatores centrais. Ao mesmo tempo, pessoal, algo muito importante aconteceu. Cresceu o número de pessoas buscando ajuda espiritual, emocional e psicológica. Lá em A Gênese, Allan Kardec explica que as dores morais antecedem grandes transformações coletivas. Nenhuma noite escura existe sem uma manhã prometida. Esse vazio, pessoal, que muita gente sente, não é sinal de fraqueza de maneira nenhuma. É sinal de que a alma já não aceita mais viver só de aparência. Esse conflito interno machuca, mas também empurra o espírito para acordar. E esse despertar silencioso é um dos sinais mais claros que a humanidade está mudando por dentro, mesmo que ainda sofra por fora. Presta atenção aqui, pessoal, porque esse ponto é decisivo para que a gente entenda o que vem pela frente ainda. Para 2026, esse ano que se inicia, a expectativa é que os números ainda não apresentem uma queda expressiva, justamente porque a transição planetária continua exigente e intensa. Então, ansiedade, depressão e solidão seguem como reflexos de um mundo que muda rápido demais externamente, enquanto o íntimo do ser humano tenta acompanhar. Bom, pessoal, Emmanuel já ensinava que o sofrimento pode ser um grande educador da alma quando compreendido com consciência. O caos não é o fim, é o chão onde o novo nasce. Então a responsabilidade agora não é só individual, mas é uma responsabilidade também coletiva. Então, mais empatia, mais acolhimento e mais espiritualidade vivida na prática começam a fazer diferença, mesmo quando os números ainda pareçam duros. E isso planta sementes que vão florescer mais adiante. E tem algo que precisa ser dito com muita clareza aqui, pessoal. Em 2026, além dos desafios emocionais, cresce também a responsabilidade espiritual de cada um de nós. O Espiritismo nos ensina que ninguém vive isolado no universo e que os pensamentos e atitudes de hoje influenciam o clima emocional coletivo de amanhã. Quando uma pessoa acolhe outra, quando escuta sem julgar, ela já está ajudando a reduzir silenciosamente esses números. Um gesto simples pode ser o fio que segura uma alma na vida terrena. Isso não aparece nas estatísticas, pessoal, mas faz toda a diferença no plano espiritual. Talvez essa aqui seja a parte mais sensível de todas. Segundo a doutrina espírita, as dificuldades emocionais e morais devem continuar até a próxima década de 50, período em que se consolida a transição da Terra para um mundo em regeneração. Isso não significa um castigo coletivo, mas um processo educativo bem profundo. Allan Kardec deixa claro que mundos em regeneração ainda enfrentam provas, porém com o bem ganhando cada vez mais espaço. Hoje na Terra, apesar do bem existir, o mal prevalece, mas na Terra em regeneração, essa ordem vai se invertendo até que o bem vai prevalecer sobre o mal e quando a Terra enfim se regenerar, o mal não existirá mais. A humanidade não está sendo punida, está sendo educada, ao mesmo tempo em que desafios seguem presentes, coisas boas também se intensificam, mas consciência espiritual, relações mais verdadeiras e uma busca real por sentido. Dor e esperança, pessoal, caminham juntas e isso é fundamental entender. Ou seja, por mais que a gente ainda tenha que enfrentar muitos desafios, coisas boas também irão acontecer à medida em que vamos nos aproximando do final da transição. É assim que as coisas caminham. E é importante compreender muito bem isso, porque
Muita gente acha que esse período até a próxima década de 50 é só sofrimento, mas não é bem assim. O Espiritismo explica que as provas ficam sim mais intensas justamente para acelerar o amadurecimento do espírito. E mentores espirituais como Joana de Ângeles, através do nosso amado Divaldo Franco, sempre reforçaram que as crises emocionais coletivas são convites ao autoconhecimento e à reforma íntima. A dor aperta quando a consciência pede mudança. Nesse cenário, quem se recusa a olhar para dentro sente mais, e quem aceita aprender começa a encontrar sentido até nas dificuldades. Agora, imagine isso aqui comigo, pessoal. À medida que a Terra avança no processo de regeneração, esse caos tende a diminuir progressivamente até não existir mais. O Espiritismo ensina que em um mundo regenerado, o egoísmo perde força e a fraternidade se torna regra. Quando o amor vira regra, o sofrimento perde espaço. Não é algo imediato, mas é um caminho seguro e irreversível. As futuras gerações já encarnam com maior sensibilidade, mais consciência espiritual e menos necessidade de dor extrema para aprender. Esse futuro está sendo construído agora, passo a passo, dentro de cada um de nós. E tem mais, pessoal. Porque essa transformação não acontece só no plano coletivo, ela começa no íntimo de cada espírito. Conforme a Terra se regenera, o próprio sentimento de solidão vai perdendo sentido, porque as pessoas passam a se reconhecerem como parte umas das outras. A literatura espírita, pessoal, mostra que quando o espírito entende que nunca está sozinho, mesmo nas provas mais duras, a raiz do desespero deixa de existir. Quem sente amparo por Deus não desiste da vida. Esse amparo não vem como milagre externo, mas como força interior, clareza e fé raciocinada, exatamente como Allan Kardec ensinou. Bom, pessoal, então nós não podemos cravar que 2026 é o último ano desse período tão difícil mencionado pelo nosso amado Divaldo Franco. Não temos como, mas nós sabemos que mesmo diante de números difíceis e de um período desafiador, existe um futuro de luz sendo preparado. A dor, pessoal, não é eterna, o aprendizado é valioso e a esperança é real. Nada acontece sem propósito e nenhuma alma está desamparada. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja!